A paz do Senhor, nós já estamos aqui já para a nossa segunda aula. Nós vamos dar continuidade sobre o dispensacionalismo, os aspectos positivos, do dispensacionalismo. Uma marca do dispensacionalismo que nós podemos olhar, porque o dispensacionalista, ele olha para as escrituras como literal. Ele não olha de uma maneira alegórica e nem figurada. Por quê? O dispensacionalista, ele vai olhar nas escrituras, por exemplo, a Bíblia fala lá que o Messias ele ia nascer na cidade de Davi, que é Belém, que a raiz de Jessé. Jesus nasceu em Belém, exatamente como a profecia falou. Então, a Bíblia fala que Jesus, o Messias, seria criado na Galileia. Jesus foi criado na Galileia, em Nazaré. Nazaré, que é a cidade da Galileia. A Bíblia relata, através do profeta Isaías, que ele seria sacrificado, também através do próprio Davi, que escreveu vários salmos falando da crucificação de Cristo, e realmente assim como ele foi crucificado. Pregado, inclusive, lá no Salmo 22, fala dele pregado pés e mãos. Interessante que Davi, 1000 anos antes de Cristo, e não existia essa prática em Israel. Israel, a pena de morte era por apedrejamento ou um juízo direto da parte de Deus. Mas isso veio adquirir com o Império Romano em 63 a.C., quando todo o Império Romano tomou conta do mundo, que ele impôs a crucificação para, vamos dizer assim, os seus algozes, para todos aqueles que praticavam a malfeitoria, aqueles que viviam na marginalidade então, e que não eram romanos, então a pena deles era a crucificação. Os romanos não poderiam ser crucificados, por isso que Paulo não foi crucificado, como a tradição nos diz que Pedro foi. Eu e Paulo eram cidadãos, nós sabemos que ele tinha essa dupla nacionalidade, ele nasceu numa província romana, por isso ele era romano de nascimento, então, sendo ele romano de nascimento, ele não poderia ser crucificado, mas decapitado, como foi o que aconteceu com ele mesmo. Então, nós vamos ver que o dispensacionalismo, ele olha as profecias como ela vai se cumprir literal, vai se cumprir exatamente da maneira que a Bíblia fala. Então, quando leem na Bíblia, eles leem de uma maneira literal, a não ser aquele ponto que seja um ponto em extremo que não dá para trazer um entendimento literal, que aí totalmente olhando para uma figura alegórica. Mas, tirando isso, nós vamos ver que são os pensamentos dispensacionalistas, que a Bíblia vai se cumprir perfeitamente, como ela diz, não será nada alegorizado ou nada simbólico, mas vai se cumprir. Esse é um dos grandes diferenças do dispensacionalismo para as outras linhas escatológicas, porque as linhas escatológicas, até mesmo o pré-milenismo, eles olham para algumas coisas como, apesar que o pré-milenismo é muito parecido em muitos aspectos com o dispensacionalismo, mas com algumas nuances de pensamentos diferentes, como nós já vimos, mas que o dispensacionalismo olha a Bíblia como literalidade, ou seja, ela olha de uma maneira literal, assim como ela está escrita, é assim que vai ser. Millard Erickson, apesar que ele não é um dispensacionalismo e nem defende nenhuma linha, como eu falei aqui, ele fala que isso é um valor, é um ganho muito grande no dispensacionalismo, que ele olha para a Bíblia, ele crê nela, ele sabe que ela é verdade, ele crê tanto que ele olha para ela e fala, não, é dessa maneira que vai se cumprir, porque ela é a palavra de Deus e ela vai se cumprir dessa maneira. Então, e algumas linhas, por exemplo, o amilenismo, ele já olha muito alegorizado, porque ele vai falar, não, principalmente olhando para o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, que são repletos de símbolos, e de simbologia, fala, não, então nós não podemos trazer na literalidade os símbolos, mas nós vamos trazer agora um entendimento, uma interpretação mais alegórica. O dispensacionalismo, não, ele olha de uma maneira literal. Então, esse é um dos grandes pontos
do dispensacionalismo. Se você, né, é um dispensacionalista, então qual que é uma das suas marcas? É olhar para a Bíblia, olhar as Escrituras como literal. Como literal. É da maneira que ela fala, da maneira que é, e da maneira que ela diz, é daquela maneira que vai se cumprir. Porém, existem algumas questões na Bíblia que são totalmente alegóricas, que são totalmente simbólicas. Quando chega a essas partes, os dispensacionalistas, eles falam, não, essas partes onde que são totalmente alegóricas, então não tem como nós trazer para a literalidade, pois nós vamos entender que isso é uma alegoria, é um símbolo ou um símbolo de linguagem, é uma maneira figurativa de se dizer. Mas tirando essas partes, tudo que ela fala nós vamos olhar de uma maneira literal, porque eles se baseiam exatamente sobre as profecias que foram faladas a respeito de Jesus, que vieram se cumprindo, né, uma após outra, e veio se cumprindo assim de uma maneira muito literal, da maneira que os profetas falaram e veio se cumprir. E olhando para agora as profecias que ainda hão de se cumprir, então olha para essa maneira bem literal. E olhando para essa maneira literal, o dispensacionalista ele tem algumas nuances desses pensamentos, né, que algumas divisões desses pensamentos. Por quê? Entre o histórico e o progressista. Por exemplo, o histórico ele fala que vai ser reconstruído um novo templo. Um novo templo será erigido em Israel, no lugar onde está ali o Muro das Lamentações, será erigido aquele templo, e é ali que Jesus vai reinar os 1000 anos. O progressista ele já não olha assim. Ele já não olha, já não vê esse templo, porque ele não tem uma base jurídica para defender ele. Ele vai ver quando a Bíblia fala do lugar do reinado, está falando do lugar onde Cristo vai estar, que ele vai estar reinando. Ele não crê, inclusive o histórico ainda fala que vai ter sacrifícios, né, até mesmo de animais. E esse é um perigo meio grande e se torna uma heresia, porque se tiver um novo sacrifício, eu estou invalidando o sacrifício de Jesus. Eu estou falando que o sacrifício de Jesus ele não é autêntico, ele não é suficiente para trazer salvação. E isso se torna ali um grande perigo. Se torna algo muito perigoso, algo que nós vamos ver que está trazendo assim uma discussão herética. O progressista jamais, ele não defende isso, ele vai olhar e falar, não, nós não olhamos para essa base, nós não vemos isso, porque o sacrifício de Jesus é único e é suficiente, e principalmente com Jesus aqui, que vai dar toda essa margem para que todos vejam, inclusive Israel e as outras nações que vão entrar, olhem e reconheçam e saibam que ele é o Messias. E olhando também lá na profecia de Zacarias, no capítulo 14, aonde Israel vai perguntar, Senhor, que feridas são essas nas suas mãos? Essas são as feridas que eu fui ferido na casa de meus amigos. Então, eles vão ver que essas feridas foram as feridas que é a única, né, capaz de os salvar. Como foi a profecia de Isaías, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aí que eles vão reconhecer, então não vai precisar de um novo sacrifício. Então, é olhando essas literalidade da Escritura que o dispensacionalismo vai defendendo, né, a sua maneira de pensar, principalmente hoje o dispensacionalismo progressismo. Mas como eu te falei, e vos falei, dentro das Assembleias de Deus ainda há muito do dispensacionalismo histórico. Por quê? Porque o dispensacionalismo histórico ele veio primeiro e foi ele que foi difundido aqui. Primeiramente pelos nossos os primeiros pais do pentecostalismo aqui dentro do Brasil e aqueles que vieram chegando e fundando. Então foi esse pensamento que ficou e esse pensamento difundiu, e os nossos pregadores escatológicos eles defenderam muito isso, principalmente quando nós olhamos ali por Hidekazu Takayama, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, né, que foram os grandes nomes, alguns até vigentes até hoje, mas assim, que no passado eles tiveram uma influência muito grande e o pensamento deles era um pensamento histórico.
porque foi nessa base que eles foram falados, e até eles começaram a criar coisas deles mesmos nas suas pregações, na sua empolgação, e as pessoas que ouvindo, os obreiros que iam se formando daquela época, né, pessoas que estavam ali que eram jovens, que passaram por aqueles congressos, logo depois eram presbítero, né, eram evangelistas, eram pastores, eles capitularam aquelas palavras como verdade sem analisar biblicamente, e isso veio trazendo. Quando as Assembleias de Deus, ela percebeu e foi fazer as suas reuniões, foi fazer as suas convenções e discutir sobre isso, isso era um pensamento que estava lastrado. E alguns teólogos, até teólogos mesmo, assim, de renome dentro das Assembleias, não, isso não é de muito valor, né? Não precisamos, o importante é que nós cremos, mas só porque isso começou a dar vazão alguns anos depois para outras heresias e trazer imagens para outras igrejas, começou a dar problemas graves dentro do seio assembleiano, aí fizeram outra convenção, as convenções nacionais, tanto da CGADB como da CONAMAD, para defender, e aí vieram então esses teólogos, principalmente dessa mais nova geração, defendendo e falando, não, nós não precisamos tomar cuidado, senão nossa igreja vai começar a pregar heresia, que já está começando a fazer isso. Então vieram com esse pensamento e hoje está assim, balanceado, vamos dizer assim. Uma parte dentro das Assembleias de Deus ainda defende o dispensacionalismo histórico e a outra parte defende o dispensacionalismo progressismo, que é mais bíblico, é mais sólido, é mais solidificado, é mais escrituristicamente olhado, né? O dispensacionalismo progressismo ele olha muito para as escrituras para ver, né, se realmente aquilo é assim, mais ou menos como os crentes de Bereia, né, faziam quando Paulo foi lá pregar, lá em Atos capítulo 17, verso 11, que eles olhavam, analisavam nas escrituras se aquilo que Paulo estava falando condiziam com as escrituras. O dispensacionalismo histórico não tem muito essa preocupação, né, de olhar nas escrituras, eles olham muito o que a pessoa está falando, né? Eles dão credibilidade muito o que o pastor, o pregador, o teólogo está falando, e isso não podemos ser assim. Por mais que vocês estão diante de uma classe de aula, de um professor, que no caso aqui está falando para vocês, vocês têm que olhar para as escrituras e ficar com as escrituras. E ficar com as escrituras. Porque o humano ele pode falhar. Né? O professor, o teólogo, o pastor, o pregador pode trazer uma falha. Ele pode trazer uma falha no seu pensamento. Então, com isso, nós devemos sempre ficar de primeira mão com as escrituras sagradas. Sempre com as escrituras. Levarmos ali o nosso pensamento, de ficarmos com as escrituras, de pensar escrituristicamente, né? De olhar para ela, analisar ela e ficar sempre com as escrituras. Não é nada, porque a escritura é a palavra de Deus. A palavra de Deus que não volta para Deus vazia. É o que não volta para Deus vazia, não é a palavra do pregador que pregou. Porque o pregador ele pode falar palavras dele mesmo ali. Essa promessa é para a Bíblia, é para a palavra de Deus. Ela não volta, porque ela é eficaz. Por isso que a Bíblia fala, prega a palavra. A Bíblia não fala prega sobre a palavra. Não, prega a palavra. Ela é suficiente. Então, o próprio Jesus é muito claro, fala isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha como que Jesus vai falar lá em João 8, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Rios de água viva fluirão, mas tem de crer como diz as Escrituras. Não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu penso, da maneira que eu acho. Então, esse é um dos fundamentos do dispensacionalismo progressista, de olhar para as Escrituras. Mesmo assim, logicamente, Millard Erickson ainda achou problemas dentro dele. E, de fato, é existente esses problemas, nós não podemos negar. Né? Então, nós achamos ali os pensamentos deles que ele trouxe e viu que tinha problemas dentro dele. Menos, lógico, menos, vamos dizer assim, menos pernicioso que era o dispensacionalismo histórico, mas que existe problemas. Assim como ele falou de problemas no amilenismo, problema no pré-milenismo, no pós-milenismo e no dispensacionalismo histórico e progressista.
assim ele também falou que ela tem problema. Nós não podemos negar, é olhar e, como eu falei, sempre ficar com as Escrituras. Mas como nós estamos inseridos na nossa tradição, muitas vezes, por nós sermos esses crentes muito tradicionais, nós falamos, não, mas eu não quero largar dentro da minha tradição, fui ensinado assim, eu aprendi assim, né? Isso não, nós não podemos ficar com esse pensamento. Né? O cristão verdadeiro, o obreiro verdadeiro, a obreira verdadeira, não pode ficar com esse pensamento. Porque eu posso ter aprendido assim, mas posso ter aprendido errado, eu tenho que ficar com as Escrituras. Eu não tenho que ficar com a palavra de pregador, de professor, não, eu tenho que ficar com as Escrituras. Agora, quem está falando isso letudisticamente? Vamos analisar nela, vamos pensar a respeito dela? Aí sim é o que nós vamos trazer à nossa defesa, nós vamos trazer a nossa realidade. É o que as Escrituras diz. Então, esse é um dos pontos aonde nós vamos falar sobre o dispensacionalismo. É o dispensacionalismo que hoje está ganhando essa folga por ser escrituristicamente mais embasado, é o progressista, e que principalmente, né, esses novos teólogos são mais defensores dele. Mas dentro da própria Assembleia de Deus, existe alguns teólogos, grandes teólogos, pensadores que já não defendem mais em si linhas dispensacionalistas, né? Então, alguns estão no nosso meio que quando eles vão pregar, por exemplo, eles nunca falaram isso para mim, eu nunca vi eles exporam isso. Mas quando você que é um acadêmico, começa a estudar e começa a ver as pregações dele, e que ele não toca nesses pormenores, é porque, de fato, aquela pessoa tem, né, já tem uma certa resistência com aquela linha de pensamento. Né? Nós podemos falar nomes de vários deles, né, que estão aqui dentro das Assembleias de Deus, aqui no nosso campo mesmo, né, grandes teólogos do nosso campo que já não pensam assim. Que eles não pregam com um pensamento dispensacionalista, nem com outra visão, mas eles vão pregar mais, vai ficar mais escrituristicamente, falar sobre a volta de Jesus, sem que de uma linha, principalmente essas linhas para fazer uma defesa prévia, mas ficar somente com a pregação escriturística ali do texto, sem entrar em alguns pormenores, e quando vão entrar, entra com muita cautela, entra ali com muito respeito e olhando sempre escrituristicamente para não trazer apenas defesas teológicas, mas defesas bíblicas, né? Defesas que realmente são verdadeiras. Então, isso você pode analisar, né? Você mesmo aí que hoje é um acadêmico, uma acadêmica, pode ir analisando as pregações daqueles pregadores que você admira e saber o que ele está trazendo ali para dentro da igreja, se é escriturístico ou não. Então, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.